Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando sobre as práticas execráveis e repulsivas que são as abominações, porque antes mesmo de cada um de nós nascermos na face da terra, essas práticas já existiam e continuam hoje e vão continuar até o fim dos tempos. Mas é preciso falar contra essas práticas para ver se algumas pessoas consigam se conscientizar de que devem parar com essas práticas erradas, que só traz más consequências para a própria vida delas. E é isso que nós devemos combater, porque um ser humano consciente, como você e eu, não podemos nos deixar envolver e se enredar por essas práticas condenáveis, principalmente aos olhos de Deus. Mesmo que muitos hoje, neste mundo, não tenham mais temor de Deus diante dos seus olhos, mas, mesmo assim, eu espero que alguém, em algum lugar, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, possa querer não participar disso mais, não ser cúmplice dessas coisas, não ser conivente, não se amoldar a práticas abomináveis que só trazem maus prejuízos para a humanidade inteira, que está se afundando em ruína e perdição por causa dessas práticas erradas, que são práticas abomináveis, para as quais, ou para aqueles que praticam essas coisas, já existe uma sentença pronunciada que diz que os abomináveis ficarão de fora. Os abomináveis são aqueles que hoje praticam as abominações. E existem abominações de vários tipos, de várias práticas diferentes. E muitas delas são praticadas pelas pessoas. Por isso que o mundo está do jeito que está. As abominações tomaram conta das pessoas e elas foram envolvidas por isso. E praticam isso numa boa, acham normal, legal, aceitável. A consciência de muitas pessoas está tão corrompida por causa disso que eles não conseguem enxergar mais. Eles são insaciáveis na prática de abominações, de pecados. Essa é a realidade do mundo em que vivemos. Ainda existe uma solução? Sim, existe. A solução é onde cada uma das pessoas possa decidir firmemente não participar mais dessas práticas abomináveis que existem por aí. Então, é hora de retornar à sensatez. As pessoas têm que retornar à sensatez, se purificar desses erros, dessas práticas erradas, que só estão levando essas pessoas para a ruína e perdição. Então, eu ainda acredito, e por isso estou aqui para incentivar, estimular e encorajar as pessoas a deixarem essas práticas abomináveis, porque isso não traz benefício algum, não é de nenhum empréstimo, não vai ter vantagem nenhuma para aqueles que fazem isso, só vai ter mais consequências. Essa é a realidade. Então, é necessário que as pessoas se conscientizem disso, porque ficar praticando abominações só faz com que a pessoa seja o alvo da ira de Deus, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. E muitas dessas práticas que os homens fazem são abominações. A ira de Deus se revela contra isso. E daí vem as más consequências para a vida das pessoas, porque não quiseram deixar essas práticas, mas continuaram a insistir nesse erro, que é um erro absurdo e gravíssimo, que um ser humano consciente, um ser humano que tem a sensatez
não pode praticar essas coisas. Então, hoje, eu vou ler aqui 2 exemplos de abominações que são praticadas pelas pessoas. E o primeiro exemplo está aqui. Eu vou ler aqui, esses 2 exemplos estão no livro de Provérbios de Salomão. E o primeiro, eu vou ler agora. Trata-se da balança, porque uma balança também pode ser algo que pode ser usado para que se pratique abominação. E esse texto está escrito assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, quando a pessoa que está ali manipulando a balança, se ela faz algum tipo de fraude ou alguma coisa que faça com que o peso da balança não seja um peso justo, mas seja um peso injusto, um peso falso, para que a pessoa possa adquirir mais dinheiro por causa dessa balança enganosa, desse peso enganoso, essa pessoa está praticando abominação, usando uma balança para praticar abominação. Então, quando a balança é enganosa, isso é abominação para o Senhor. Ele abomina tal prática. Para Ele, para Deus, nosso Deus onipotente, nosso Criador, essa prática é execrável, é odiosa. E Ele não aceita isso em tempo algum. Mas, infelizmente, muitas pessoas praticam isso hoje. Porque quantas balanças existem hoje no mundo? Quantas balanças existiram na época em que esse provérbio foi escrito? E quantas balanças existirão no futuro? Será que muitas delas não são manipuladas para dar um peso errado? Principalmente essas balanças que são eletrônicas, computadorizadas. É algo a se pensar, porque se isso estiver acontecendo, isso é a abominação para o Senhor. A abominação continua sendo praticada por aqueles que conseguem manipular as balanças hoje em dia, assim como acontecia no passado, porque ele está falando de uma realidade que acontecia no passado. Muitas pessoas faziam isso para enganar as pessoas. Essa é uma prática que acontece já há muitos milênios no mundo. E se hoje isso estiver acontecendo, isso é uma abominação ao Senhor. E eu espero que alguém possa, se alguém hoje está praticando isso, essa pessoa possa se arrepender e não cometer mais essa prática, que é abominável para o Senhor. A pessoa que faz isso, porque a balança não faz isso sozinho. Tem que ter alguém ali para dar um peso injusto. Geralmente é uma pessoa, alguém. Então eu espero que essa pessoa que esteja cometendo esse erro, essa abominação, possa parar com isso, de forma definitiva. Você só vai ter bons resultados na sua vida se você fizer isso. Esse é o meu apelo para você. Eu estou encorajando você a não praticar mais essa abominação em tempo algum. Então, porque quando alguém pratica essa abominação, ele não está realizando algo justo, e sim algo injusto. Porque o Senhor diz aqui: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então aquela pessoa honesta que dá o peso justo na balança, com seriedade, com verdade, com sinceridade, para essas pessoas, Deus sente prazer em que essa pessoa esteja dando um peso justo àquilo que foi colocado na balança para ser pesado. Mas aqueles que usam a balança de forma enganosa, isso é abominação para o Senhor. E as pessoas têm que
entender isso. Então, agora eu vou falar aqui sobre outra prática também que é algo abominável para o Senhor. E esse texto também está aqui no livro de Provérbios. E o texto está escrito assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira coisa que Deus aborrece são olhos altivos. A segunda coisa que Deus aborrece é língua mentirosa. A terceira coisa que Deus aborrece são mãos que derramam sangue inocente. A quarta coisa que Deus abomina é o coração que trama projetos iníquos. A quinta coisa que Deus aborrece são pés que se apressam a correr para o mal. A sexta coisa que Deus aborrece é testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima? A sétima é aquilo que a alma de Deus abomina. E a sétima coisa é o que semeia contenda entre irmãos. Então qualquer pessoa, de forma deliberada ou de propósito, ou enfim, por qualquer motivo, que semeia contenda entre irmãos, essa pessoa, a alma de Deus abomina. Porque quando ele semeia contendas entre irmãos, é para separar os irmãos, para fazer os irmãos discutirem, brigarem, se separarem, ficarem sem se falar por muito tempo. Porque quando alguém semeia a contenda entre irmãos, as más consequências são essas. E ele foi o responsável por isso. Ele que semeou a contenda entre os irmãos, que dividiu, estragou a relação dos irmãos, aquela unidade, aquela comunhão que existia, aquela amizade, aquele amor fraternal. Tudo isso foi destruído pelas contendas que alguém semeou. E quem semeou tal coisa, a alma de Deus abomina essa pessoa. Essa é a verdade. Então, as abominações causam isso. E nesse caso aqui, a abominação é a contenda semeada entre irmãos. Isso acontece muito nesse mundo. Com certeza. Você já deve saber de algum caso a respeito disso. Talvez você já tenha ouvido falar, ou alguma notícia no jornal, na TV, enfim. Isso é algo que acontece muito. Mas se alguém que está semeando contendas entre irmãos hoje está ouvindo o que eu estou falando aqui, eu espero que essa pessoa se conserte, se purifique desse erro, retorne à sensatez e pare de praticar essas coisas, porque aquele que semeia contenda entre irmãos, a alma de Deus abomina. Ou seja, a alma de Deus hoje pode estar abominando muitas pessoas que praticam isso. Talvez elas não tenham se dado conta disso ainda. Talvez elas não saibam que existe esse texto. Talvez elas nem liguem para isso, não saibam. Estão ignorantes a respeito dessa questão. Mas isso é algo real. Aquele que semeia contenda entre irmãos, a alma de Deus abomina tal pessoa. Então é hora de parar com essas práticas abomináveis, tanto da balança enganosa, como de semear contenda entre irmãos. É hora de parar com isso de forma definitiva, para que a pessoa que parar com essas coisas vai receber benefícios. Ela não vai sofrer mais consequências, mas sim bons resultados irão acontecer na vida dela, de quem parar com essas abominações. Seja elas quais forem. Não importa se é balança enganosa ou semear contendas entre irmãos, porque existem muitas práticas abomináveis nesse mundo. Isso tem que parar. Todos têm que se conscientizar disso de forma unânime. É necessário que isso aconteça. Se você é um ser humano de bem, um ser humano se você é um ser humano de bem, se você é alguém que seja honesto, alguém que quer viver
na verdade, é alguém que não quer se deixar levar pelas abominações, é hora de você entender isso. Para que assim você possa viver uma vida saudável, praticando as coisas certas, as coisas pelas quais Deus pode te dar o louvor, pode louvar a sua atitude. Então eu espero que você faça isso, se conscientize disso e faça isso. Pare de praticar as abominações. Isso só traz mais consequências para a sua vida. É hora de você começar a praticar coisas certas, úteis, importantes para você e para outras pessoas também. Seja altruísta em favor das pessoas. Esse é o melhor benefício que você pode realizar, não apenas a seu favor, mas principalmente a favor de outras pessoas. Então eu espero que essa mensagem possa te despertar para isso. Que você possa meditar no que foi dito aqui, medite essas palavras no seu coração, para que você chegue à conclusão de que deve fazer o que é certo e para que você nunca mais pratique abominação em tempo algum. Então essa é a mensagem de hoje que eu deixo para todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.